Queridos amigos, que honra estar com vocês nesta live, falando de temas que vocês mesmos escolheram. Foi feita uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando quais temas vocês gostariam de discutir, de abordar, para que eu pudesse esclarecer algumas ferramentas vitais para que vocês possam superar alguns transtornos emocionais nessa sociedade altamente doente, consumista e exteriorizante. Os temas foram ansiedade e também os códigos da felicidade. Em primeiro lugar, eu estive domingo fechando um congresso internacional sobre felicidade na Ópera de Arame, o Teatro de Arame, lá em Curitiba. Neste congresso que eu fechei havia mais de 1.400 pessoas e, por incrível que pareça, os temas felicidades que foram abordados por brilhantes pensadores, ainda faltava ferramentas de gestão da emoção, porque não é possível desenvolver uma felicidade inteligente, estável, profunda, capaz de nos levar a gerenciar estresse e ansiedade, se o nosso eu não aprender a gerir o mais complexo planeta, a preservar os recursos naturais do mais complexo mundo, o mundo da emoção. Há muitas pessoas que falam muito bem sobre relaxamento, abordam vários aspectos da generosidade, da necessidade de ter amor próprio, enfim, das energias do cérebro, mas como desenvolver ferramentas para que os pensamentos perturbadores deixem de acumular lixo no córtex cerebral? Como desenvolver ferramentas para desatar os cárceres em nossa mente? E é bom que se saiba, há mais presídios de segurança máxima na mente humana do que nas cidades mais violentas do mundo. Há mais lixos ou aterros sanitários a céu aberto do que nas cidades mais poluídas do mundo. E nós não sabíamos disso. Em destaque não sabíamos porque não havíamos estudado adequadamente como é que se registra os pensamentos, as emoções, as fantasias, as ideias, enfim, as experiências psíquicas. Hoje nós estamos claros. Você não registra apenas aquilo que você quer registrar. Se você tivesse essa opção, obviamente, você arquivaria no córtex cerebral as pessoas que vocês amam, que te dão retorno, que te aplaudem, que te apoiam. Mas por que as pessoas que nos machucam, nos ferem, frustram ou decepcionam são arquivadas de maneira privilegiada? Você pode querer vê-los a quilômetros de distância da sua história, mas porque elas dormem conosco, perturbam o nosso sono, almoçam conosco e também contaminam o nosso apetite. Porque há um fenômeno no córtex cerebral que arquiva tudo rápida e inconscientemente. Não depende da vontade consciente, não depende do seu eu, não depende da sua capacidade de escolha. O eu representa a consciência crítica, a autodeterminação, porém, este eu não tem capacidade de impedir os registros das experiências no córtex cerebral. Esse registro é patrocinado pelo fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Eu te pergunto, eu estou sendo visto por milhares de pessoas, ouvido por milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas também em outros países, simultaneamente, já que nós estamos na internet. Pergunto, você já escreveu a sua biografia? Aonde eu faço essa pergunta, 1 a 2% no máximo das pessoas levantam as mãos. Lá no Congresso de Felicidade, 1.400 pessoas, meia dúzia levantaram as mãos. No congresso que eu dei na OAB, há 2 dias, para 1.200 advogados, magistrados, promotores, brilhantes juristas, também um número muito reduzido levantou as mãos. Mas está errado. Todos nós já escrevemos a nossa biografia. E uma biografia não autorizada, porque há um fenômeno no cérebro humano que arquiva tudo sem autorização do eu. Cada pensamento lúcido é arquivado, mas cada pensamento perturbador também. Cada pensamento que imprime criatividade, mas cada pensamento que asfixia e te sabota e que te leva a você achar que não consegue
encantar pessoas, não consegue ser criativo, ser inteligente, não consegue se reinventar nas dificuldades. Cada emoção que patrocina o prazer, a alegria, a satisfação, mas cada emoção também que patrocina a angústia, o humor depressivo, o pessimismo, a falta de sentido de vida. Ou seja, todos os dias, milhares de vezes, há um biógrafo não autorizado arquivando no córtex cerebral todas as experiências intelectuais, sejam aquelas que nos libertam ou aquelas que nos aprisionam. E vocês devem saber que as experiências, quando são aprisionantes, elas são arquivadas como janelas traumáticas ou janelas killer. E vocês devem estar conscientes que no cérebro humano existem mais presídios do que nas cidades mais violentas do mundo. E não sabíamos disso porque não havíamos estudado essa última fronteira da ciência. Brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre, Agostinho, Spinoza, eles usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar a natureza e os tipos de pensamentos e também o registro dos pensamentos. Não se sabia que é um biógrafo no córtex cerebral, que arquiva tudo sem autorização consciente nossa. Portanto, se você quer viver dias felizes, você tem de cuidar daquilo que você pensa, tem de cuidar daquilo que você sente. Nenhuma empresa pode ser sustentável se os produtos têm péssimas qualidades. Eles vão atentar contra a segurança do consumidor e vão ser rejeitados também pelo gosto, pelo prazer do consumidor. Mas a empresa chamada mente humana é quase que inacreditável. As escolas de ensino fundamental e médio, bem como as universidades do mundo todo, não ensinam seus alunos a qualificar os seus pensamentos. Nós pensamos sem nenhuma responsabilidade, pensamos sem nenhum choque de gestão, nós produzimos emoções e simplesmente não fazemos nada quando essas emoções se encenam no teatro da nossa mente. Você está perturbado, está angustiado, tem claustrofobia, medo de lugar fechado, ou glossofobia, medo de falar em público, e simplesmente não atuamos. Sem perceber, pelo fato de nós não atuarmos, o fenômeno RAM, registro automático da memória, esse biógrafo inconsciente do metabolismo cerebral, atua. Se o eu não atua, ele vai atuar rapidamente, arquivando e formando janelas killer. Você toma banho? Que tipo de banho? Você pode tomar banho físico, obviamente, tomar um banho por dia. Tem pessoas que tomam 2 banhos por dia, há pessoas que tomam 3 banhos por dia. Na minha experiência, fazendo mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos, eu vi quase de tudo. Uma das minhas clientes tomava 40 banhos por dia. Ela entrava no banho, se refrescava, se ensaboava, saía. Quando saía, ela se enxugava, sentia que a toalha estava suja, contaminada. Imediatamente, um copiloto do eu, um fenômeno inconsciente detonava-se, chamado gatilho da memória. Detonou o gatilho, abriu uma janela killer que tinha o medo de ser contaminada por vírus ou bactéria. O terceiro copiloto, âncora da memória, ele se instalava e fechava o arquivo. Milhares de janelas com milhões de dados não eram acessados. Então vejam bem, quando o primeiro copiloto detona-se o gatilho da memória, se ele abre uma janela errada, uma janela killer, que tem medo de se contaminar, medo de lugar fechado, medo do escuro, medo do que os outros pensam e falam de nós, o volume de tensão é tão grande que um terceiro copiloto, a âncora, fecha o circuito, ela fixa o navio do eu naquela região. E o quarto copiloto, o alto fluxo, começa a ler e reler aquela memória, aquela área da memória. E só há 2 possibilidades quando se instala essa síndrome, ou lutar ou fugir. Por isso eu descobri a síndrome predador-presa. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora fecha o circuito e o alto fluxo começa a ler e reler, o ser humano se prepara para a luta ou para a fuga. Mas espera um pouquinho, no caso dessa paciente que tomava 40 banhos por dia, não havia uma fera que estava devorando ela, não havia um predador, ela imaginava que havia bactérias e vírus, ela desenhava na sua mente um predador fictício e ela era vítima. Portanto, ela tinha que voltar a tomar banho, se refrescar, quando ia se enxugar, detonava o gatilho, abria, agora você já sabe, como meu aluno de gestão da emoção, abria uma janela
killer, o circuito se fechava através da âncora e o alto fluxo começava a ler só aquela janela, não conseguia ter acesso à grande cidade da memória, portanto, ela vivia o caos do transtorno obsessivo compulsivo, ou o famoso TOC, que é um dos tipos de ansiedade. Agora, quantas vezes você, na sala de casa, o teu filho te contraria, ou lá na sua empresa, um colaborador te decepciona, os mesmos mecanismos primitivos de luta e fuga são acionados? Detona o gatilho, se o aluno te contrariou, ou o colaborador, ou sua esposa, ou seu marido, abre uma janela errada, killer, que tem angústia, raiva, frustração, fecha o circuito através da âncora. Naquele momento você é predador e ele ou ela é a presa. E nós elevamos o tom de voz, falamos coisas que jamais deveríamos falar, somos indelicados, nós vivemos altos índices de ansiedade e provocamos no outro o que ele tem de pior. Estimulamos o biógrafo do cérebro dos nossos filhos, da nossa esposa, ou do marido, dos colaboradores, dos colegas de trabalho. Então, todas as vezes que nós acionamos a síndrome predador-presa, nós machucamos quem nós mais amamos. Vocês nunca ficaram perplexos? Por que a nossa espécie tem baixo nível de viabilidade? A nossa história é manchada por guerras, é manchada por discriminações, por violências, por assassinatos, suicídios. Vocês nunca ficaram estarrecidos, já que somos tão mortais, a vida é tão bela e breve como gotas de orvalho, mas causamos tantos problemas nessa existência rapidíssima? É por causa dessa síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que nos leva todos os dias a machucar quem nós amamos, a provocar atitudes grotescas, rudes, vingança, ódio, raiva, ciúmes. Ou seja, o Homo sapiens ele pode ser preso em cárceres de segurança máxima. No nosso cérebro, há mais cárceres do que na cidade mais violenta do mundo, reitero. E isso é uma das fontes solenes de ansiedade que tem levado pais, tem levado filhos, educadores, professores e professoras, executivos, profissionais liberais, religiosos de todas as religiões a encararem a saúde emocional não como um oásis a ser conquistado, mas como uma utopia, algo extremamente distante. Elas desenvolvem altos níveis de ansiedade dessas pessoas, bem como a felicidade tão importante que eu abordo nesse livro, O Homem Mais Feliz da História, se torna uma miragem no deserto. Este livro, O Homem Mais Feliz da História, fala sobre os códigos da felicidade. Como você trabalhar a gestão da emoção para superar preventivamente a ansiedade, para que você possa evitar altos níveis e quando ela estiver instalada, para que você deixe de sofrer por antecipação, para que você não rumine perdas, mágoas ou frustrações e deixe de ser uma pessoa inquieta, que tem a necessidade neurótica de que todo mundo tem seu ritmo. Eu perguntei no congresso da OAB que eu abordei recentemente, o maior painel de advogados, disseram que foi o maior painel de advogados no mundo. 1.200 pessoas estavam lá me ouvindo. Grandes juristas, brilhantes advogados, promotores, juízes, vários professores de faculdade. Eu lhes disse que, infelizmente, estamos vivendo na era dos cárceres emocionais. Estamos assistindo pessoas escravizadas no único lugar que deveríamos ser livres. Centenas de milhões de pessoas são livres exteriormente porque vivem em sociedades democráticas, têm o direito de ir e vir e direito de se expressar, mas lá dentro, na sua mente, são prisioneiras. Sofrem, como eu disse, por aquilo que não aconteceu. O futuro deixa de ser um céu de brigadeiro para se tornar um deserto insuportável no seu imaginário. Elas ruminam perdas, mágoas e frustrações. Veja bem, se você for convidado para ir na casa de um amigo, você não teria coragem de, a primeira atitude, entrar na cozinha e enfiar a cabeça na lata de lixo? Nunca, talvez, ninguém fez isso no mundo, mas nós fazemos exatamente isso com a grande casa personalidade. Você tem
praças maravilhosas no córtex cerebral, metaforicamente, tem jardins, tem teatros, tem endereços que te dão prazer, amigos, familiares, mas é quase que inacreditável que na grande cidade da memória nós temos tendência aí no nosso lixo, nos arquivos mais doentios, ou seja, nós ruminamos as nossas mágoas, as frustrações, as traições, as perdas que sofremos. Eu quero aproveitar e dizer que os códigos da felicidade, eles são vitais para que nós não chafurdemos na lama do que nós temos de pior. Por isso, um dos códigos da felicidade é fazer a técnica do DCD, é fazer a higiene mental. Você faz a higiene corpórea, toma banho 1 ou 2 vezes por dia, a higiene bucal, escova os dentes a cada 4 ou 6 horas, mas no mundo todo, mesmo as melhores universidades como Stanford, Cambridge, Oxford, Harvard, não ensinam seus alunos a fazer a higiene mental, a todos os dias impugnar cada pensamento perturbador, porque não sabem que é um biógrafo no metabolismo cerebral. Se você produz um pensamento perturbador, você tem no máximo 5 segundos para impugná-lo, para discordá-lo, para confrontá-lo. Nesta grande conferência que eu dei para advogados e que eu dou com frequência para magistrados, para juízes, também para a Polícia Federal e para as outras áreas do judiciário, eu tenho dito que um advogado de defesa protege o réu para que ele não seja condenado, mas a nossa mente, no fórum da nossa mente, não há um advogado de defesa. Nós somos sabotados por perdas, por medos, por claustrofobia, medo de lugar fechado, glossofobia, medo de falar em público. Nós somos sabotados pelo medo do escuro, medo do medo, somos sabotados por ideias perturbadoras e preocupações débeis e angustiantes, e nós não temos no nosso fórum mental um eu que impugna pensamento perturbador, que faz a higiene mental de cada ideia angustiante, que discorda e confronta de cada emoção tensa, cada emoção ansiosa, cada emoção depressiva. Simplesmente somos espectadores passivos. O nosso eu é irresponsável em preservar os recursos naturais do planeta emoção. E eu estou gritando em mais de 70 países que a educação mundial está simplesmente doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, embora, sem dúvida alguma, os professores são os profissionais mais importantes do teatro social. Só que o sistema em que os professores estão inseridos, o sistema está doente. Por quê? Ensina-nos matemática, química, física, biologia, nas universidades, ensina as competências técnicas do curso de enfermagem, de medicina, de engenharia, e no estricto senso, mestrado ou doutorado, ensina também como pesquisar, livros, como desenvolver processos para formar novos conhecimentos, para formar cientistas, mas não nos ensinam a impugnar pensamentos perturbadores, a ter um eu advogado de defesa, não nos ensinam a fazer a higiene mental. É por isso que 1 em cada 2 pessoas, de acordo com estatísticas internacionais, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Talvez metade da sua família, metade da plateia dos alunos, metade da sua cidade, metade da população mundial, mais de 3 bilhões de seres humanos. Isso é um número espantoso e talvez nem 1% vai se tratar. Seja porque o tratamento é caro, seja porque as pessoas negam as suas doenças, seja porque não têm coragem de mapear os seus conflitos, angústias, fobias, humor depressivo, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, ou seja, elas não conseguem mapear, têm medo de reconhecer que precisam de ajudas. Queridos amigos, já que tantas pessoas vão adoecer, por que não desenvolver ferramentas preventivas para resgatar a saúde psíquica de centenas de milhares ou milhões de pessoas? Esse é o meu grito de alerta em mais de 70 países, como eu lhe disse, em que estou sendo publicado. O meu desejo não é a fama, porque em breve, como todo ser humano, eu vou para um palco de um túmulo. A vida é brevíssima para ser vivida e longuíssima para se errar. E os maiores erros estão em não sermos autores da nossa própria história, e não desenvolvermos ferramentas para proteger a nossa emoção, e não desenvolvermos habilidades para impugnar cada pensamento perturbador, cada ideia angustiante, cada emoção asfixiante. Você demora talvez 24 horas para tomar banho, como ele disse, mas você tem no máximo 5 segundos para ser um advogado de defesa, impugnando cada pensamento débil.
cada sofrimento pelo futuro, cada ideia que te faz ruminar o passado, cada vez que você chafurda na lama que você tem de pior. Nós não enfiamos a nossa cabeça na lata de lixo da nossa casa física, mas enfiamos o nosso eu na lata de lixo, ou seja, nos arquivos killers, nas zonas traumáticas, naquilo que nós temos de pior. Nesse exato momento, há milhares de pessoas depressivas, angustiadas, querendo desistir de viver em todo o teatro da humanidade, porque elas se fixaram nas janelas traumáticas. Elas não entenderam que além do eu, existem 4 fenômenos, 4 copilotos que auxiliam o piloto eu a dirigir a aeronave mental. Só que esses 4 copilotos, que são tão importantes, por exemplo, no exato momento em que estou dando esse pequeno treinamento de gestão da emoção para vocês, essa pequena conferência sobre ansiedade e os códigos da felicidade abordados nesse livro, você está detonando o primeiro copiloto, o gatilho da memória. Sem detonar o gatilho da memória, você não abriria milhares de janelas para entender cada verbo que eu estou conjugando tempo espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, ou seja, cada pensamento que eu exteriorizo através do palco das palavras. O gatilho abre janelas para que você entenda o mundo. Milhares de estímulos diários e não apenas este treinamento, esta conferência. Além disso, a âncora se fixa. Claro, a âncora precisa se fixar em determinadas regiões, porque se ela não se fixar, você vai pensar no seu marido, na sua esposa, nos seus amigos, vai pensar no futuro. Se a âncora, se não se fixar, você não tem foco. Só que, se ela se fixar demais numa janela killer, você pode desenvolver o medo de falar em público, ou a glossofobia. Você pode desenvolver a tecnofobia, medo de novas técnicas. Você pode desenvolver a claustrofobia, o medo de lugar fechado, de entrar num elevador ou entrar num avião. Ou seja, quando a âncora é detonada, quando a âncora se fixa a partir do detonamento do gatilho e uma janela killer fixando nas regiões traumáticas, nós fechamos o circuito da memória, deixamos de ser homo sapiens pensantes e nos tornamos homo bios instintivos. Imagine que você está numa savana africana, está vendo zebras. Você detona o gatilho, abriu não janelas killer, mas janelas light, contemplativas, prazerosas. Você está relaxado. Então você vê pássaros, você vê girafas. Mais uma vez, detona o gatilho, abre janelas light, a âncora se abre e você está contemplando o belo, sentindo prazer, experimentando satisfação. Mas de repente você vira os olhos e vê um leão em posição de ataque. Neste momento, os copilotos são acionados rapidamente, detona o gatilho, abre o que agora? Uma janela light ou killer? Sim, uma janela killer. E o volume de tensão faz com que a âncora se feche de maneira pontiforme. Naquele momento você vive a síndrome predador-presa. O predador vai te devorar e só há 2 possibilidades, lutar ou fugir. Esses mecanismos são mecanismos que preservam a vida. Nós não podemos nem fechar o circuito demais, porque senão acionamos o mecanismo predador-presa. Nós não podemos ter uma âncora aberta demais. Se nós temos uma âncora aberta demais, nós vamos desenvolver a síndrome do pensamento acelerado, a mente vai agitar-se demais devido à intoxicação digital, o excesso de celulares, o excesso de informação. O número de informações hoje dobra-se a cada 1 ano e dobrava-se a cada 200 anos no passado. Isso gera dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, sofrimento por antecipação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, déficit de memória. Portanto, se a âncora está aberta demais, nós desenvolvemos a síndrome do pensamento acelerado. Se a âncora se fecha demais numa janela killer, nós desenvolvemos a síndrome predador-presa. Nesse momento, nós machucamos nossos filhos quando nos contrariam, professores humilham alunos em sala de aula quando decepcionados, executivos têm atitudes grotescas diante de seus colaboradores quando eles o frustram. Então, se a âncora se fecha demais, nós tornamos animais. Síndrome predador-presa. Somos predadores ou presa das pessoas. Se ela se abre demais, nós desenvolvemos a síndrome do pensamento acelerado. A mente se agita e produzimos pensamentos numa velocidade jamais vista.
produzindo essa ansiedade com vários sintomas. Então a âncora, que é o terceiro copiloto, ela tem de ter foco. Ela não pode fechar demais nem abrir demais. Ela tem de estar concentrada, como você está concentrado em mim, está tendo foco e está aprendendo essas ferramentas vitais que todos os psicólogos deveriam aprender, que todos os professores universitários em todas as grandes escolas do mundo, em todas as grandes universidades do mundo deveriam aprender, mas infelizmente bilhões de pessoas ainda não compreenderam esta fronteira complexa da ciência, ou seja, o mundo onde nascem os pensamentos, a natureza dos pensamentos, o registro dos pensamentos, a gestão da emoção e o eu como autor da própria história. E você é um privilegiado aprendendo essas técnicas. Por isso eu gostaria que você se tornasse não apenas meu espectador, mas meu aluno. Eu gostaria que você replicasse esse conhecimento para os seus filhos, para os alunos da sua escola, para os seus colaboradores na sua empresa, para o seu parceiro ou parceira, enfim, para a sociedade de um modo geral. Precisamos replicar esses ensinamentos. Então agora vocês entenderam fenômenos vitais. Há uma ansiedade que é saudável, que nos motiva, estimula a curiosidade, novos encontros, a capacidade de se reinventar, mas uma outra ansiedade que é doentia, que hiperacelera o pensamento, gera dores de cabeça, dores musculares, sofrimento pelo futuro e assim por diante. Quando a ansiedade ela se torna doentia, quando ela gera sintomas psíquicos e psicossomáticos. Quando a ansiedade é saudável, quando ela nos motiva, nos anima, patrocina a capacidade de explorar e de você se reinventar. Essa ansiedade gerada pela síndrome do pensamento acelerado, ela é muito diferente da ansiedade gerada pela hiperatividade. Diferente em termos de causalidade. As causas são diferentes, embora os sintomas sejam parecidos e também o tratamento, as ferramentas de prevenção sejam diferentes, muito diferentes. Eu vou responder algumas perguntas aqui, porque vocês escolheram o tema ansiedade e também o tema os códigos da felicidade para que eu abordasse nesta live. Há várias pessoas que mandaram perguntas, eu terei o maior prazer de responder algumas delas. Por exemplo, a Flávia Rodrigues, do Rio de Janeiro, ela pergunta: como ajudar os filhos pequenos a lidarem com a ansiedade? Meu filho tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e converso muito como lidar com as emoções, mas às vezes sinto que a ansiedade dele fica fora de controle. Em primeiro lugar, a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção atinge 1 a 2% das crianças e adolescentes, enquanto a síndrome do pensamento acelerado, que eu tive o privilégio de descobrir, ela atinge 70 vezes mais, 70 a 80% das crianças e adolescentes e também dos adultos. Uma criança hiperativa, ela tem dificuldade de elaborar experiências, ela queima etapas, passa por dores, por perdas e não geram janelas estabilizadoras. Ela repete os mesmos erros. Uma criança com a síndrome do pensamento acelerado, ou SPA, também queima etapas. Ela repete os mesmos erros porque a mente está tão agitada que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, não constrói janelas capazes de levar a capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar antes de reagir e de usar a dor como uma ferramenta para que não cometa-se mais erros. Uma pessoa hiperativa é inquieta, uma pessoa com SPA ou síndrome do pensamento acelerado também é inquieta. Uma pessoa hiperativa quer tudo rápido e pronto, uma pessoa com SPA também. Agora, entenda que uma pessoa hiperativa que tem déficit de concentração, bem como uma pessoa com SPA também tem déficit de concentração, elas têm causas diferentes. Uma pessoa hiperativa, uma criança hiperativa, tem que ter um pai hiperativo, metabolicamente agitado, ou uma mãe, ou um avô, ou uma avó. Se não tem ninguém geneticamente muito agitado, então não é hiperatividade, porque não há um metabolismo cerebral patrocinando aquela agitação, aquela inquietação e aquela necessidade de se movimentar a cada momento, não parar em lugar nenhum. Agora, a SPA, ou a síndrome do pensamento acelerado, ela não é causada pelo metabolismo cerebral, não vem geneticamente dos pais, mas é causada por esse ambiente maluco, louco, estressante, urgente que nós criamos
E os médicos no mundo todo estão dando diagnóstico errado. Veja bem, um jornal, Folha de São Paulo, ou The New York Times, ou Globo, ou Estadão, tem mais informações do que um ser humano médio adquiria há 2 ou 3 séculos, durante toda a sua vida. Uma criança com 1 hora usando o celular consegue registrar, pelo biógrafo, o fenômeno RAM, mais estímulos do que um ser humano há 2 ou 3 séculos registrava em 1 semana. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações do que grandes políticos quando dirigiam nações no século passado, com 7 anos. Não é suportável. Tudo isso estimula aqueles fenômenos que eu ensinei para vocês. Gatilho da memória, janela se abre a uma velocidade demais, a âncora se estala e vai migrando, e o alto fluxo, lendo e relendo a memória. Então existe uma hiperconstrução de pensamentos que simula os sintomas da hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E os médicos no mundo todo, eu vou às lágrimas ao dizer isso, dando drogas da obediência para quem não é hiperativo. Eles não entendem que essas crianças e adolescentes têm a síndrome do pensamento acelerado. Nós a agitamos através do excesso de informação, através da intoxicação digital. Veja bem, Steve Jobs não dava celulares para os seus filhos. Ele disse isso antes de falecer. Só que não deixou um manual sobre as consequências da intoxicação digital. Eu não estou dizendo que celulares ou as mídias digitais não são importantes. Claro, eu estou utilizando elas. Elas são importantes para a comunicabilidade, para a democratização da informação, pelo aumento da produtividade nas empresas, mas causou um desastre no território da emoção, levando crianças e adolescentes, bem como adultos, a se viciarem em celulares. Por isso estamos pedindo que os pais e os seus filhos se proíbam de usar celulares ao redor de uma mesa, do jantar, do café da manhã ou do almoço. É quase que um crime você usar celulares, smartphones, quando você está na frente de quem você mais ama. Quem são as celebridades? Os atores de Hollywood? Eu? Quem são as celebridades? Um número 1 do esporte? Os músicos, cantores que são aclamados pela mídia? Não, eles não são celebridades. As verdadeiras celebridades são seus filhos. É o enfermeiro que te ajuda, é o médico que te assiste, é o professor que está no anonimato na sala de aula, é sua esposa ou seu marido. Em destaque são seus familiares. É a eles que você deve aplaudir. É eles que você deve homenagear. Se tivesse, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua frente, você não estaria utilizando o celular, você estaria prestando atenção no que ele está dizendo. Mas e os seus filhos? Quando você está diante deles, você presta atenção? Você pergunta para eles que lágrimas eles choraram, que perdas eles sofreram, o que você pode fazer para torná-los mais felizes? Eu tenho dito neste livro, O Homem Mais Feliz da História, tem feito uma crítica enorme. Quem está lendo está chorando, porque está percebendo que nós estamos destruindo os códigos da felicidade. A família moderna, segundo este livro, se tornou um grupo de estranhos, próximos fisicamente e infinitamente distantes. Nós trocamos as verdadeiras celebridades por entrar nas redes sociais, por um momento de internet, por a necessidade de um like. Queridos amigos, por favor, você em breve estará no palco de um túmulo como eu. Aplauda, abrace, ame, seja profundamente apaixonado pelas pessoas que vocês amam. Todos os dias, honre-os. Todos os dias encontre motivos para colecionar elogios. Parabéns, meu filho. Mesmo que ele seja um poço de ansiedade, se ele for calmo 15 segundos, parabéns. Como você está autocontrolado. Ele vai olhar para você e vai dizer, não é meu pai, não é minha mãe, porque talvez você esteja viciado em apontar falhas. E quem é viciado em apontar falhas, mesmo executivo, está apto para lidar com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Como é que nós vamos desenvolver os códigos da felicidade e também ferramentas para prevenir a ansiedade se nós somos tão indelicados, se nós estressamos tantas pessoas que estão ao nosso redor, elevamos o tom de voz, criticamos, nós apontamos falhas à torta e à direita? Não é possível. A felicidade se tornou uma utopia para muita gente,
a superação, a prevenção da ansiedade também se tornou uma miragem, mas eu espero que você, ouvindo-me nesta live, nesta conferência, possa mudar o status quo. Pergunte para você, quem são as verdadeiras celebridades da sua vida? A Denise Andrade, de Goiânia, diz: como controlar sintomas da ansiedade? Tem remédio para isso? Claro, quando uma pessoa tem ansiedade com sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, aumento da pressão sanguínea, insônia, e também quando ela, em destaque, está apresentando nó na garganta e dores musculares, inclusive dores gastrointestinais, até diarreia quando está tenso, é necessário tomar medicamentos. Em destaque, quando a insônia é rebelde, quando ela não consegue dormir uma noite ou tem um sono muito entrecortado. Aí é necessário tomar um ansiolítico. Então você procura um bom médico, um neurologista, em destaque, um psiquiatra, e ele vai prescrever um medicamento para você. Agora, você pode prevenir a ansiedade. Como? Desacelerando o seu pensamento, metaforicamente abraçando as árvores, conversando com as flores, ou seja, conversando com os seus filhos, dizendo o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, deixando de ser uma máquina de trabalhar, nos finais de semana, não querer ser o herói das mídias digitais, não entrando constantemente na internet, querendo se apropriar de todas as informações do mundo. Você é mortal, você é falível, você é imperfeito como eu. Você precisa de relaxar, você precisa de ter finais de semana sagrados, precisa de resgatar os seus sonhos. Essa é uma forma de prevenir a ansiedade. Você também pode usar a técnica do DCD, no silêncio da sua mente. Eu duvido de cada pensamento perturbador, eu não quero sofrer pelo futuro, eu critico cada ideia angustiante, cada emoção tensa, e eu determino ser feliz, alegre, eu determino ser autor da própria história. Você, portanto, vai ser um advogado de defesa no silêncio da sua mente, protegendo a sua emoção. Mas aonde? Em que universidade? Em que escolas os alunos são ensinados a proteger a sua mente? Não é possível. Infelizmente, essa educação tem que mudar. Por favor, não apenas ensine matemática, competências técnicas, não dê aula de pós-graduação, fale daquilo que o dinheiro não possa comprar. Fale da sua experiência em sala de aula, pelo menos 5 minutos, uma vez por semana, ou em sala de casa. Fala das lágrimas que você já chorou e das lágrimas que você nunca teve coragem de chorar para desenvolver resiliência em quem você ama. Isso é um dos códigos da felicidade patrocinadas neste livro. Veja bem, o homem mais feliz da história é um estudo psiquiátrico, psicológico, sociológico da mente do personagem mais famoso de todos os tempos, mas é o menos conhecido. A criança que vai ser aplaudida agora no próximo Natal. Só que essa criança é menos conhecida na evolução da sua personalidade. Por isso que as religiões todas falharam em não estudar a mente do homem que todos eles admiram, as ferramentas que ele usou para proteger a sua emoção e formar mentes brilhantes. Ele transferiu o capital das experiências para espanto da psiquiatria, da sociologia. Ele não tinha medo de derramar as suas lágrimas para os seus alunos. E quantos professores escondem as suas lágrimas? Nunca falou de um fracasso para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para alcançá-lo. Mas ele era capaz de chorar para os seus alunos e lhes dizer, sem medo, a minha alma, minha emoção está profundamente triste até a morte. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Ele ensinava os alunos toscos e rudes, ansiosos como Pedro, João, Tiago, Mateus, que era corrupto, ou pelo menos tinha um viés de corrupção. Ele ensinava que quem tem medo das suas lágrimas não é digno da maturidade. Quem tem medo dos seus fracassos não consegue conquistar os mais excelentes pódios. Por isso, eu que dou conferências, inclusive no Vale do Silício, lá em São Francisco, nós valorizamos pessoas que fracassaram, que faliram, que foram derrotadas, porque elas podem usar a sua derrota não para se envergonharem,
a sua falência, não para se autopunirem, o abandono, a traição das pessoas, não para se asfixiarem, mas para escrever os capítulos mais nobres da sua vida nos dias mais tristes da sua história. Aplauda quem fracassou e teve a coragem de se levantar para escrever textos nobres em dias mais tristes. Não tenha vergonha da sua biografia. Bom, a Eliane Marrocos, de Pernambuco, de Belo Jardim. Bom, eu queria agradecer a Flávia Rodrigues, do Rio de Janeiro, a Denise Andrade, de Goiânia, a Eliane Marrocos, de Belo Jardim. O que de fato é ansiedade? Como essa palavra é tão complexa? Ansiedade é um estado de tensão que estimula a necessidade de romper o cárcere da solidão. Nós vivemos numa bolha virtual. O pensamento consciente é virtual. Você está próximo e infinitamente distante de tudo. Então você procura amigos, procura contactar os filhos, procura ter um romance, um parceiro, uma parceira, tudo para que você construa pontes para romper o cárcere da solidão. Você tem curiosidade para explorar o mundo, tem desejos e projetos para desenvolver grandes atitudes e ações no teatro social. Então a ansiedade ela é muito saudável. Quando ela se torna intensa, ela hiperacelera o pensamento, gera fobias, repetição de ideias ou rituais na mente humana, transtorno obsessivo compulsivo, e também gera sintomas psicossomáticos, como eles disse, dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, hipertensão arterial, porque o cérebro está esgotado pelo excesso de pensamento, excesso de tensão, excesso de preocupação e de fobias. Então começa a aparecer os sintomas como grito de alerta para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas o que você faz quando você tem dor de cabeça? Vai tomar só um analgésico? Você tem de mudar seu estilo de vida. O que você faz quando tem dores musculares ou quando acorda cansado? Sinceramente, aonde eu dou conferência, na Romênia, na Sérvia, na Espanha, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares, eu sou decepcionado com o ser humano. Quando nós temos sintomas psicossomáticos, nós devemos procurar, sim, medicamentos, mas em destaque devemos procurar namorar a vida, porque se você não namorar a vida, você nunca vai conseguir ter um romance sustentável com alguém. Se você não aprender a proteger a sua história, a sua emoção, não ter um romance com a sua saúde emocional, você será um carrasco de si mesmo. Então, todo sintoma que você tem é um grito de alerta, te pedindo para que você namore a sua vida. Mas você namora a sua vida ou fica chafurdando na lama do passado, sofrendo por antecipação, uma mente agitada, inquieta, julgando todo mundo, elevando o tom de voz, sendo impaciente, irritadiço ou impulsivo? Por favor, mude a sua história. Desenvolva os códigos da felicidade. A Leandra Hilário, São Paulo. Parabéns, Leandro Hilário, de São Paulo. Como os exercícios físicos podem reduzir a ansiedade? Obrigado, Leandro. De fato, os exercícios físicos, quando são regulares, eles melhoram a ansiedade porque melhora a concentração e, em destaque, liberta a endorfina, que é um calmante natural do cérebro. Ele te relaxa, induz o sono e até melhora a molécula de ouro, que estabiliza o sono e dá profundidade a ele, que é a melatonina. Portanto, faça exercícios regulares. Se você não gosta de ir na academia, faça caminhadas. Ou seja, desenvolva uma pauta onde você mexa com a musculatura e desacelere o pensamento para que você possa ter qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante. A Camila Oliveira, de Caldeirão Grande, na Bahia. Obrigado, Camila. Existe um modo de controlar a ansiedade sem a medicina? Por que, com o passar dos anos, a ansiedade aumenta? Bom, a ansiedade se tornou o mal do século. Por isso que eu escrevi aquele livro que se tornou talvez o maior best-seller, um dos maiores best-sellers nos últimos 10 anos. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. No passado, a velocidade do pensamento era mais ou menos assim, há 100 anos. Você, metaforicamente, sabe onde está o meu dedo, na sua direita ou na sua esquerda. Quando a televisão começou a fazer parte da família e se tornou o membro mais importante dessa família, de maneira inadequada, a velocidade dos pensamentos aumentaram, porque em uma hora você vê mais de 60 personagens com mais diferentes características de personalidade. Isso aumentou os níveis de ansiedade.
quando chegaram as mídias digitais, as redes sociais, a velocidade do pensamento aumentou de maneira dramática, aumentando consequentemente os níveis de ansiedade e de transtornos psicossomáticos. Por exemplo, então há um século era assim, você sabe que o pensamento está na direita e na esquerda, metaforicamente, veio a televisão, mas você ainda sabe aonde está posicionado o seu pensamento, e quando as mídias digitais chegaram, a velocidade se tornou assustadora. Reitero, gerou-se a síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, junto com a síndrome predador-presa, a síndrome do pensamento acelerado, que causou um desastre no inconsciente, no território da emoção humana em todo o mundo. Isto é muito grave. Queridos amigos, por favor, desacelere a sua mente. Abrace você. Aliás, vou pedir uma coisa. Dê um abraço em você agora. Você que está me vendo. É uma brincadeira e é uma dinâmica de gestão de emoção que eu faço em todos os lugares que eu dou conferência em vários países. Dê um abraço em você. Tem muita gente que nunca se abraçou. É quase inacreditável. Ótimo para a sociedade. Excelente para a sua empresa. Mas um carrasco de si mesmo. Dê um abraço. Diga essas palavras. Eu me estresso. Eu me esqueço em lugar indigno da minha própria agenda. Me coloco na periferia da minha própria história. Sofro por antecipação, rumino o passado, tenho dificuldade de conviver com pessoas lentas, mas eu prometo que de hoje em diante serei profundamente apaixonado pela minha vida. Namorarei a minha saúde emocional. Jamais desistirei das pessoas que eu amo. Lutarei para ser feliz. Lutarei para não ser mais um número na multidão, mais uma estatística de uma pessoa doente. Mas usarei ferramentas para escrever os capítulos mais nobres da minha vida nos momentos mais difíceis da minha história. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção, bem-vindos às técnicas mais importantes patrocinadas pelos bastidores da mente humana para que possamos ser felizes e saudáveis nessa sociedade altamente estressante. E eu quero aproveitar e dar uma grande notícia. Em dezembro, eu vou fazer um anúncio de um grande presente que lhes darei. É um projeto que vai me aproximar, não apenas de milhões de leitores que tenho aqui no Brasil, talvez, e falo isso com muita humildade, porque não me sinto uma celebridade, porque para mim o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Vocês são tão importantes como eu sou apenas um carregador de pedras, e o meu desejo é distribuir ferramentas para que a humanidade, todos os povos e culturas, sejam mais felizes, generosos e altruístas. Bom, com muita humildade, quero dizer que tenho mais de 50 a 60 milhões de leitores no Brasil e também muitos milhões de leitores em mais de 70 países. Então, vou anunciar em dezembro um grande projeto para que possamos estar mais juntos. Eu, vocês e leitores dos mais diversos países, das mais diversas línguas. Que os seus dias sejam felizes, mesmo diante dos seus desertos, que vocês se tornem sonhadores e, se sonharem, sonhem em ser gestores da sua mente e, ao sonharem e praticarem, não tenham medo de chorar e, se chorarem, repense sua vida, mas não desista, deem sempre uma nova chance para si e para as pessoas que vocês amam. Um beijo no coração de quem se curva não diante de reis ou celebridades, mas se curva diante de cada leitor, de cada ser humano que dá o melhor de si para a humanidade ser mais feliz e inteligente. Muito obrigado por vocês existirem. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler e estudar este livro, O Homem Mais Feliz da História, e possam dar seminários, ensinamentos e aulas para as pessoas que vocês amam. Um forte abraço.